vai ser culpado e pagar por isso. É verdade, lembrando que a gente está acompanhando esse caso de perto desde o começo, mas muito se engana quem pensa que ele acaba por aí, gente. O Alexandre Correia, ele reagiu a essa notícia a respeito da falsificação das assinaturas, Quem diria, né? Quem diria? Quem diria? Ele que não perde oportunidade. Então, esse divórcio, né, que como você falou, vai completar um ano agora em novembro, continua dando o que falar. Então, depois dessa perícia que constatou que a Ana Hickman teve as assinaturas falsificadas nessa movimentação, que resultou um empréstimo em quase 700 mil reais, o Alexandre Correia resolveu falar, né? Ele não tem papas na língua ali, ele resolveu, acusou, na verdade, aí a Ana Hickman de tentar destruí-lo, abre aspas. A assessoria da Ana Hickman opera na destruição da minha imagem há 11 meses. Então, não vou comentar nenhuma situação que venha daquele bando de criancinhas. Ainda estou no aguardo de algumas respostas, disse aí o Alexandre Correia em entrevista à coluna da Fábio Oliveira do Metrópole. E ele continua, abre aspas, Ana Hickman criou 2 empresas laranjas e usou a conta da irmã, a Isabel Hickman, para desviar recursos da rede Record. Ana Hickman cometeu fraude patrimonial ao escoar dinheiro para sua irmã Fernanda Hickman. Comentou aí, na verdade, o Alexandre Correia, que continua. Então, nós estamos tratando de fraude patrimonial, fraude contra credor, falsa acusação, falsa comunicação de crime e denúncia caluniosa. Disse ali o Alexandre e, segundo a nota, né, ele não estava tentando em nenhum momento esconder essa irritação dele. E ele segue, abre aspas, é quase um ano no meio desse tiroteio e eu estou exausto, de saco cheio, e a assessoria da Ana semeia esse ódio contra mim. Importante reforçar, como a gente trouxe, uma perícia grafotécnica que foi solicitada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo comprovou que as assinaturas da Ana Hickman, contidas em um documento, um contrato, na verdade, com o Banco Itaú, são falsas, segundo ali dados também levantados pela revista Quem, esse falsário aí responsável pelas assinaturas, que a gente ainda não sabe quem é o responsável, se é o Alexandre ou não, solicitou esse empréstimo no valor de 652 mil reais ao Bradesco, não é? Agora, me admira muito o Alexandre falar, Ítalo, a respeito da Ana Hickman ter desviado fundos da Rede Record. Eu não acredito que a Ana Hickman tinha plenos poderes ao financeiro da Rede Record. Não acho que ela tinha a senha do banco da Record, e muito menos que ela chegou no financeiro e falou, faz um Pix aí. Acho que isso não faz muito sentido, pelo menos pra mim. Agora, falar, papagaio também fala. Ele vai ter que provar. O que ficou parecendo... Exatamente, tem que provar, exatamente. Mas o que ficou parecendo, quando ele fala recursos da Rede Record, realmente fica parecendo que eram recursos da empresa que ela se apoderou de forma indébita, né? Fica parecendo isso. Mas a gente tendo o contexto também, parece até que ele fala que seria o salário dela, né? Que ela estaria colocando ali em um outro lugar. Parece assim, soou para mim dessa forma, né? Seria os recursos que ela recebe da Record que ela estava transferindo para um outro lugar. Agora, o que fica na dúvida é o seguinte também. Se o Alexandre Correia era administrador aí da carreira da Ana, empresário dela e tudo mais, e tinha envolvimento, sim, nas empresas dela. E com essas informações privilegiadas que ele tem, que ele está passando, que ele está falando, ele não tinha ciência disso naquela época também, né? Por que isso está vindo à tona agora, né? Tá assim, tá tudo meio mal contado, tá tudo meio esquisito nessa história, mas a gente sempre tá fazendo aqui a cobertura e trazendo detalhes que volta e meia parece complicar ainda mais o Alexandre Correia. Como você falou, o papagaio também fala, ele tem que provar o que ele está dizendo, e como a gente havia dito agora há pouco também sobre a análise das assinaturas. Se está havendo se houve, né, uma confirmação da falsificação, a gente tem que descobrir quem foi que falsificou, por que falsificou, essa análise vai ser feita, né, e a investigação que já está ocorrendo e o DEI que vai dar essa resposta. Aí a gente vai ter certeza do que está acontecendo, do que está havendo e quem que está mentindo nessa história desde o começo. Por quê? O senhor Alexandre Correia fala que existe um trabalho da Ana Hickman para sujar a imagem dele. Da assessoria, mas o único né? momento que a Ana...
Da assessoria, exatamente. Só que assim, desde o primeiro momento, né, que a gente viu aí toda essa polêmica, essa situação, acusação de agressão e tudo mais, a Ana Hickman só veio a público falar sobre esse caso uma vez, né? Tem todos os questionamentos feitos à assessoria dela, porque o Alexandre Corrêa não para de falar sobre esse caso. Esse caso ele continua sendo, né, o tempo todo trazido à tona pelo próprio Alexandre, e todo o desenrolar dessa situação que a gente percebe, né, quando há um posicionamento da equipe dela, Sim. é respondendo justamente a algo que o próprio Alexandre trouxe à tona. Quando a mídia vai atrás da Ana Hickman para saber, olha, o que está acontecendo? Isso aqui aconteceu? É verdade? Tem um fundo de verdade nisso aqui? E há essa resposta. Então, assim, ao meu ver, o próprio Alexandre, ele tá sujando a própria imagem dele, e a gente fala disso aqui o tempo todo, a gente falou disso aqui ontem, a gente tá falando que parece assim, cara, segue em frente com a tua vida, deixa isso pra lá, ou então, briga na justiça, prova na justiça. Com certeza. E é aquilo, né? Usar a rede social como tribunal, a gente sabe que não funciona muito bem. E o Alexandre Corrêa tá fazendo isso à torto e direito, enquanto acho que a Ana Hickman tá seguindo o melhor, né? Deixa pra justiça, ela somente se pronuncia pela assessoria de imprensa, que a gente sabe que, assim, é uma linha de pensamento. A assessoria de imprensa deve ter acesso aos advogados da Ana Hickman para entender melhor o desdobramento judicial, elaboram uma nota oficial e emitem isso para a imprensa com o aval da Ana Hickman, uma vez que a assessoria de imprensa é o responsável pela comunicação ali. É muito melhor é muito melhor do que a pessoa ir para a rede social e fazer isso que o Alexandre Corrêa tá fazendo, que ele acaba se queimando de certa forma, tá? Tem um comentário aqui no nosso chat, Deli Escobar comentou: o Feltrin é apaixonado pelo Alexandre Corrêa. Obrigado pela participação. E eu acho que é isso, né? A gente vê mais o fanatismo das pessoas do que realmente dar voz aos dois lados. É muito triste porque quem tá do lado do Alexandre fica detonando a Ana Hickman, dizendo ali coisas horrorosas sem prova nenhuma. E quem tá do lado da Ana Hickman também coloca ali uma carapuça no Alexandre sem prova nenhuma. Até o momento, a justiça diz que aparentemente a pessoa responsável seria Alexandre Corrêa, que ele seria um dos mandantes dessas falsificações. É o que a justiça está apontando inicialmente, que pode ser, tem probabilidade. E é por isso que está acontecendo uma investigação, para chegar nesse denominador comum e a gente também saber quem aí é o responsável por isso, né? É claro que a gente segue acompanhando, segue de olho, né, para ver quais serão os novos desdobramentos desse caso, né? Com certeza, é um caso que, como a gente já falou aqui amplamente, vai completar um ano agora, mês que vem. É um caso que é muito triste porque ele começa com acusação de violência doméstica. É um caso que, inclusive, essa situação da violência doméstica, a gente não sabe em que pé que tá, se existe algum tipo de processo, como que está sendo feito isso, como que foi feita, e se foi feita a análise dessas acusações que a Ana fez contra ele, até para que ele, assim, ou seja inocentado, ou seja de fato culpado pelo que aconteceu, Com né, certeza. de acordo com o que foi apresentado, porque ontem a gente falou aqui, eu até fiquei me sentindo meio mal depois, que eu falei assim, vai seguir sua vida e etc. Só que assim também, se ele de fato cometeu uma agressão contra a Ana Hickman, não é seguir a vida coisa nenhuma, é pagar pelo crime que ele cometeu, né? A gente fala muito aqui sobre seguir em frente, olha, cara, segue sua vida, é sua ex, vai viver a sua vida, vai conhecer alguém novo, mas não é somente isso. Se ele de fato agrediu ela, ele tem que pagar, ele tem que ir pra cadeia, entendeu? Então, assim, às vezes, parece que tá tudo de cabeça para baixo. Gente que comete crime, muitas vezes até aparecendo aí como arauto, né, dos bons costumes e etc. E a pessoa que é vítima do outro lado sofrendo todo tipo de ataque. É verdade. Então, esse caso, como a gente falou, tá bem longe de acabar. A gente vai continuar cobrindo isso aqui e, mais uma vez, eu repito e reforço isso. Onde que está a situação da Ana Hickman? Em que pé que está isso? A agressão que ela diz ter sofrido. Em que pé que está isso? A justiça está analisando isso? Houve investigação? Houve algum tipo de decisão já? Porque, mais uma vez,
um ano de que esse caso se iniciou, né? E a gente não vê falar sobre culpabilizar a pessoa que supostamente teria cometido essa agressão contra a Ana Hickman, né? Essa agressão que deixou marcas nela, marca roxa do braço, que ela mostrou ao vivo na televisão, mesmo que ela não tenha mostrado para se fazer de vítima, mas a gente percebeu que sim, estava machucado o braço dela, e também toda aquela situação que a própria Ana chegou a mostrar em um palco, né, durante uma palestra. Verdade. Então tem toda essa situação em volta disso, mas é aquilo, né? É muito mais fácil ficar cantando aí de galo, falando um monte de coisa para chamar atenção para um outro lado, inclusive até para um lado político, do que realmente encarar as acusações e provar que de fato não foi feito ou que foi feito. Mas é aquilo. Esse caso, ao meu ver, ainda continua incógnita, porque não tem um posicionamento oficial da justiça ainda, né? A Ana Hickman acusa de um lado, ele diz que não fez do outro, mas é aquilo, é muito fácil ficar só aí tapando sol com a peneira. A gente quer ver que se houve culpa, tem que ser, sim, preso, tem que pagar na cadeia, porque homem que bate mulher, eu aprendi desde criança isso dentro de casa. Meu pai sempre falava, homem que bate mulher é covarde. Meu pai e minha mãe sempre me disseram isso. Então, assim, se houve realmente agressão, tá fazendo hora extra na rua, tem que estar na cadeia. Com certeza. Lembrando que a gente segue acompanhando esse caso, você mencionou bem, né, da palestra, que ela até chora ali, né? Mas a gente segue acompanhando e atualizando